Você criou uma marca de roupas com 12 anos de idade. Confesso que quando eu li isso e quando vi isso, eu fiquei tentando entender, porque na minha cabeça é o seguinte, 12 anos tem que estudar e brincar. E como é que com 12 anos cria uma marca de roupas? Cara, eu tive um... Ó, de novo a questão do privilégio. Uhum. Eu não precisei trabalhar. Não é que eu trabalhava porque, assim, minha família tinha uma condição legal. Meu pai, minha mãe funcionária pública, meu pai assalariado, CLT. Ninguém era empresário, assim. Só que nesse caso era uma questão muito mais de querer pertencer do que criar um negócio. Assim, eu não sabia criar um negócio. Eu não tinha o dom de desenhar designs maravilhosos. Uhum. Não era esse dom inato de ela estava destinada a ser uma grande estilista. Não. Eu só queria pertencer e eu gostava muito de entender de gente. Então eu olhava, pô, eu nasci em Brasília. Eu subia em pé de árvore, eu morava no interior de Brasília, então eu ficava bem assim, afastada. Eu falava, que massa, véi. Enquanto as menininhas falavam, ai, mano, que legal. Então, eu já tinha um sotaque diferente, a cara diferente, me vestia diferente. E eu tava numa fase que eu tinha, assim, 10, 11 anos. Eu só queria pertencer, tipo, eu não queria ser diferente. Eu não queria ser diferente, eu não queria me destacar, eu não queria nada disso. Eu só queria que as pessoas gostassem de mim. Eu queria perder o bebê com algum garoto. Eram outras preocupações que eu tinha naquele momento. E o jeito de pertencer estava muito ligado com a moda. Porque eu acho que ainda mais com as meninas, né, nessa idade, se você consegue usar a moda como seu aliado, principalmente nessa fase que o seu corpo está em transição, a sua identidade está em transição, e você se mostra quem você é em alguns momentos específicos, que eram esses eventos sociais. Então, na escola, você usa uniforme. Você como todos. O momento que você tem pra mostrar quem você é, pra se sentir, pra se colocar em algum lugar, é na festinha, no shopping, numa festa de 15 anos, eram eventos específicos. Então, mas aí você fazia o quê? Aí você chegava Aí, com o a que que eu tua fazia? roupa? Não, aí o que que eu fazia? Então, aí eu tinha esse feeling. Tipo, eu tinha um feeling com a roupa. Não era dom, porque eu nunca sei... até hoje eu não sei desenhar roupa. Mas eu tinha um feeling do que eu achava que dava bom, assim. E eu tava dentro desse universo. Então, eu sabia as roupas que estavam legais, que não estavam. E eu comecei a fazer pra mim. Então, não é que eu vendia. Eu só pegava retalho de tecido no Brás ou Bom Retiro. Eu comprava um retalho de 1 metro, 2 metros. E aí, atrás do trabalho da minha mãe, tinha uma costureira. Aquelas que faz barra. Bem assim, coisas mais simples. E eu explicava pra ela, ó, eu queria um vestidinho assim, que fosse assim, pra eu usar numa festinha. E aí, ela fazia em mim. E ela tirava minhas medidas, fazia em mim. E eu chegava na festa e eu tava com um vestido muito legal. Enquanto todas estavam com a mesma coisa, que não tinha uma loja para adolescentes focada nesses eventos, entendeu? Então, você tinha que meio que improvisar ali. Tentar pegar uma saia da tua mãe, coisar, tentar mudar. E aí, com isso, e nessa época eu já tinha um blog. Em 2010 eu tinha blog. Que nem as blogueiras da época, só que o meu era Justin Bieber e Selena Gomez, era assim. E uns looks do dia aleatórios, sabe? Então, nessa época eu postava esses looks do dia e falava, era da minha marca, acervo pessoal, minha marca. E eu não tinha marca. E aí umas meninas da escola, assim, conhecidas, tal, porque eu não tinha muitas amigas. Conhecidas, ai, da onde é? Ai, da onde é? Da minha marca. Aí a mentirosa teve que criar a marca, entendeu? Então eu criei a marca, tipo, é isso. Só que eu criei coleção de roupa e eu vendia na escola e em casa. Porque não dava pra fazer muita roupa. E não dava pra lançar um site com 2 peças, sabe? Assim, era aquele dilema. Eu preciso colocar um pouquinho até que eu vá juntando esse dinheiro pra poder, vou fazer uma coleção. E aí eu fui fazendo isso durante 1 ano e meio. E aí em 2012, só em 2012, com 14 anos, que eu lancei o site. E aí quando eu lancei o e-commerce com as roupas, e aí a gente pensou, aí eu tinha quantidade de roupa, aí que as coisas começaram realmente a mudar. Aí Você que eu tinha uma entrei no mapa. estrutura nesse momento? Uma Cara, estrutura de apoio para fazer isso tudo? Era assim, a minha mãe também aprendeu tudo, a gente teve que aprender tudo sobre ter uma loja, e ela foi mais pra parte de produção. Eu participava da parte de produção, mas ela era o martelo final. Então era assim, chegava um fornecedor de, sei lá, um cara de 40 anos.
Aí tinha uma menina de 13 para comprar tecido. Minha mãe entrava ali e ela ficou mais do lado de produção e ia fazer o resto. Então, assim, marketing, eu aprendi a cadastrar produto em site. E era só nós duas fazendo isso. Meu pai, ele ajudava em lado financeiro, tipo organização financeira. Então, saber quanto ia gastar, quando que ia ter que pagar, essas coisas. Ajudou, tipo, vamos criar uma conta PJ, porque eu não sabia nada disso. E o meu irmão, ele só era obrigado a ajudar, porque eu tenho um irmão que é 4 anos mais velho. Então, ele jogava joguinho nessa época, ele não trabalhava ainda. E ele era obrigado, todo mundo era obrigado a ajudar. Você não tem que querer. Então, ele ajudava a fazer venda, ele ajudava a responder e-mail se precisasse. Mas não era uma estrutura. Era a gente na casa deles. Então, no apartamento dos meus pais, primeiro o meu armário. Primeiro eu troquei e o meu armário começou a ficar as roupas. Aí depois o armário do corredor começou a ficar com as roupas. Depois a gente comprou umas caixas, sabe aquelas caixas de plástico coloridas? E aí até que a casa dos meus pais era tipo assim, todas as paredes tinham essas caixas até em cima. Você tinha que andar assim no apartamento. Aí a gente pegou um lugar. Isso assim, anos. Ficamos anos lá no apartamento. A gente fazia as vendas na mesa que comia no almoço, sabe? Aí Agora, quando você entrou nesse mundo aí para valer, aí já vendendo, né, por meio digital e tudo mais, e aí tendo um apoio mais efetivo da tua família, tua mãe ia contigo comprar, vocês tinham que ir na costureira fazer o pedido do que não, vocês queriam? ela sempre estava, desde o começo. Ela estava junto, ajudando. Sei. Total. Então, mas aí você falou que com 14 anos você já tinha muita grana. Com 14 anos, eu lancei o site dia 4 de dezembro. Porque o meu aniversário é dia 2 de dezembro. E eu queria muito falar que eu tinha 14. Então eu esperei, o site estava pronto. Aí eu tive que esperar, entendeu? Eu lancei depois para falar que eu tinha 14. E antes do primeiro ano, de fechar o primeiro ano de negócio, a gente já tinha faturado mais de R$1 milhão. Só que não era... Entende o privilégio? Não era isso que eu via. Eu via, caramba, as meninas estão usando minha roupa. Estão começando a me reconhecer. Eu estou começando a pertencer. Tipo, na minha cabeça era isso que importava. Então, eu só queria fazer mais por causa disso. Então, eu não estava olhando. Mas foi muito importante, assim, mudou muito a realidade da família como um todo, sabe? Também. Então, foi muito legal. Mas é isso, assim, minha mãe continuou ali comigo. Meu irmão foi trabalhar em outra área. Meu pai continuou trabalhando em empresa. Meio que a gente continuou juntas e ela também, com o trabalho dela. Mas não era, cara, profissionalzão. Eu acho legal falar isso porque às vezes as pessoas olham de fora e acham que tinha uma puta estrutura. O primeiro funcionário que a gente contratou, tipo assim, alguém do lado de fora, nosso primeiro colaborador, foi um senhor de 65 anos, que era o senhor Hamilton, que ele tava com um problema na perna e tal. E aí ele tinha que ficar mais sentado, ficar muito sentado, machucava e tal. E aí ele fazia o estoque, tipo as vendas. Então, a gente não disse quem é a primeira pessoa que a gente contrata. Contrate os sêniors primeiro. Não, a gente contratou alguém que precisava para ajudar a gente no estoque. Quando a gente passou a ter um estoque. Então, era muito amador. Mas acertava muito no produto e acertava muito na comunicação. Então, sempre foi com redes sociais. Eu sempre aprendi, sempre estava em todas as redes sociais. O que me fazia ter um poder de ter audiência e trazer essa audiência para querer aquilo que eu estava mostrando. Então, eu não precisava pagar para ninguém para conseguir vender. E o produto era excelente. Então, as pessoas acabavam comprando, indicando, as outras amigas queriam. Então, esse foi o nosso viés. Não era profissional, mas a gente acertou nisso. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.